Olá pessoal, estamos aqui de novo de bate-papo para o ar para conversar assuntos muito relevantes e que são do interesse da comunidade cristã. Assuntos que muitas vezes não podem ser discutidos nas igrejas. Pastor Vinícius, Pastor Oswaldo, estamos aqui para, de uma certa forma, dialogar com você aí e poder chegar a algumas conclusões. O assunto de hoje é a música na igreja, né? Até que ponto toda essa musicalização da cultura cristã é interessante para as igrejas. Pastor Vinícius, a coisa está pegando, né? Está pegando, a coisa está pegando. Ainda existem igrejas que não se utiliza de diversos instrumentos para evitar que há alguma influência do instrumento na igreja e ao mesmo tempo a utilização do marketing gospel, né? É um oposto muito grande para um público muito restrito. Já diria um pensador cristão que não existe música cristã, existem letras cristãs. O que tu acha dessa afirmação? Não existe música cristã? Existem letras? Eu acho que existe letra, existe música, existe afirmativa na existência cristã, independente da música ou da letra, né? Tu acha que... Inclusive, não dentro da fé, da confessionalidade da fé, né? Sim. Mas tu acha então que qualquer ritmo se adapta ao ambiente cristão? Qualquer ritmo? Funk, metal, hip hop, qualquer ritmo se adaptaria ao ambiente cristão? Pois é, não sei, cara. Não sei. Imagina, por exemplo, como é que é um ralacoxa, né? Tu vai dançar vamos louvar irmão aí com um ralacoxa, as irmãs pegam o cara lá e começa a dançar o ralacoxa. Não, eu acho que tá. Daí. Ou um funk, vai meter um funk lá e tá, e pum, e começa a quebraceira. Tem funk gospel, tem forró gospel, a gente sabe disso. Existe. Certo? Existe. Mas porque a dança, até onde eu entendo, ela é uma expressão corporal do indivíduo, né? Sim, mas tu acredita então que alguns ritmos incitam a dança e por conta disso incitam a sensualidade? A matriz africana que os diga, né? A gente é descendente da mãe África, então imagina só a questão os africanos dançam, cantam na tristeza, na alegria, independente da situação, e a expressão deles é o louvor, é a música. Então nem todas as danças são sensuais, é natural isso. Pois né? Eu acredito que muitas vezes, por um desconhecimento da história bíblica, nós temos cometido algumas injustiças com alguns grupos, né? Sem dúvida. Por exemplo, se nós olharmos o povo de Deus, Israel era um povo dançante. Sem dúvida. Um povo dançante, né? Então o Salmo 150 ele é claro em invitar, em convidar o povo de Deus à dança, né? Ao estardalhaço, à extravagância musical, né? Eu soube que na África, o pessoal falo África como continente, que eu não conheço muito bem os países da África, né? Mas em algum lugar da África, os missionários chegam, implantam a cultura ocidental e aí eles acabam dividindo para criar uma igreja autóctone. Eles deixam metade do culto com o cara ocidental e a outra metade com o cara da África. Então eles fazem o louvor no momento e tal, e a partir de um determinado momento eles começam com outro estilo totalmente diferente. Possivelmente um cristão que sai daqui para ir para lá e fala, mas o que é isso aqui que está rolando aqui? Porque nós temos que entender que os primeiros cristãos ocidentais que chegam à África, os países onde já havia uma cultura um pouco diferente, eles deram um ar de pecaminosidade àquela cultura. Exatamente. Né? Isso criou muitas barreiras para a aceitação do evangelho desses locais. Que é um problema da missologia em si, porque a gente tem que lembrar que a cultura ela é algo de Deus. Sim. Então Deus ele morre pelos povos, ele chama povos para si, ele resgata os povos para si, povo de Deus, e a Bíblia fala de línguas, tribos, nações. Exatamente. Né? E assim, toda a cultura, como toda a criação, a gente tem que entender que existe o lado da imagem de Deus e também existe a cultura com a imagem da queda. Não é que a cultura em si é toda demoníaca e nem toda divina, mas ela traz tanto da queda como da imagem de Deus. Então é necessário a gente, né, como cristãos, entender qual parte é aquilo que transfere a glória de Deus. Inclusive o Apocalipse menciona que os povos trariam o seu melhor diante de Deus, né? Então eu lembro que quando eu tinha um professor de ética,
professor Richard Sherrill Hipps, ele dizia uma coisa, ele disse que ele ansiava por esse dia em que os povos trariam o seu melhor, que cada povo traria o melhor da sua cultura, da sua culinária, da sua música, da sua arte, diante do Senhor como oferta diante de Deus. Uma coisa muito linda, né? Então fica claro para nós que a cultura não é pecaminosa. Não, a cultura em si, ela traz os resquícios da queda, obviamente, por causa que a cultura é gerada pelo povo, pela sociedade, né? Mas a gente tem que entender que Deus é um Deus social, extremamente social, né? E quando a gente entende que Ele cria a sociedade, né? Ao contrário do que alguns sociólogos dizem que a sociedade cria Deus, né? Não, a gente entende que Deus cria a sociedade, existe junto com o desenvolvimento social a manifestação da cultura em suas diversas facetas, né? Certo. Esse é um lado da questão da música na igreja, mas nós temos que levar também pelo lado hoje da popularização da música gospel. Né? E de uma certa forma não só a popularização, mas há uma veia empreendedorística nisso, uma veia comercial nesse lado, né? Como tu vê, pastor Vinícius, a questão praticamente da entrega dos nossos talentos como cristãos para o usufruto, para o desfrute de empresas do meio fonográfico? Isso é complicado. A gente tem um Senhor. A Bíblia fala que a gente pode viver para um Senhor só. Então a gente tem que determinar quem está guiando quem. Se é Deus que guia o vocacionado, independente, porque eu acredito que um profissional da música ele pode viver para Deus, não dentro da igreja. Sim. A questão é quem guia. Tem uma carreira secular. Quem guia a sua vocação? É Mamon, né? Ou é Cristo? Então tu acha então que um músico profissional cristão pode ter uma carreira musical não vinculada à música gospel, mas ter um comportamento ético que não fira as suas convicções? Absolutamente. A gente tem que entender, a gente para da mania de viver a espiritualidade como ícone, né? Jesus, o ícone e tal. Não, Jesus é uma pessoa e ele falou que além do caminho, ele é a verdade. E se ele é a verdade, a gente tem que louvar a verdade em todas as instâncias que ela se manifesta. Não só dentro da igreja. A verdade é verdade. Então se uma pessoa tem a capacidade de criar uma música combatendo a opressão, uma pessoa que tem a capacidade de criar uma música que ressalte os valores da dignidade humana, a gente tem que entender que ali também está se manifestando a imagem de Deus, está se manifestando a verdade de Cristo. E Cristo está se revelando também através da música. Então, tu diria que a verdade é verdade independente da instância em que ela esteja e da boca que a profira. E ela revela o próprio Cristo. E ela revela por Cristo. Eu entendo dessa forma. Então, uma vez que ele é a verdade. Se nós pensarmos naquela ideia de que Cristo não é uma verdade, não, Cristo é a verdade, tudo aquilo que condiz com a ética cristã é verdade, independente de ser dito ou não por um cristão. Exatamente. Então, nós chegamos à conclusão que muitos músicos, artistas que não se manifestam claramente como cristãos, estão proclamando a verdade cristã. Absolutamente, absolutamente. O reino de Deus ele não é do homem, o reino de Deus é de Deus. Ao passo que muitos cantores cristãos, mesmo dentro de um ambiente eclesiástico, podem não estar sendo fiéis à verdade cristã. Exatamente. Aí eu quero inclusive me validar da frase do colega Marcos Botelho, que tem também um trabalho semelhante aí. Ele fala que nem tudo que rima Jesus com cruz, né, é uma música de Deus, né, música evangélica. Então você tem que tomar cuidado, tem muita besteira rolando. Então, nós falamos de dois assuntos que são muito importantes, já tratamos sobre esses assuntos, a questão da cultura, dos estilos musicais, da sua relevância no ambiente cristão. Tratamos também da questão da gospelização, né, do meio secular, porque nós estamos vendo hoje que a música gospel tornou-se um negócio rentoso. E agora eu queria fazer uma pergunta, pastor Vinícius, sobre a questão da performance dos cantores gospel. Hoje nós vemos cantores gospel cuja performance, a forma como se apresentam, não condiz com a postura cristã.
Eu diria assim, um exibicionismo excessivo, uma tietagem. Como é que fica isso aí? Olha, eu acho que tudo tem o seu lugar. Se ele é um músico, eu acho que o espetáculo ele tem o seu lugar. Entendeu? Louvor é para Deus. O louvor da igreja é para Deus, não tem nada a ver com o espetáculo do homem. Agora, se você faz um show, eu gosto, pelo menos quando eu vejo. Sim, mas não acha que de uma certa forma algumas performances ofuscam a perspectiva cristã? Pois é, eu não sei. Você vai, por exemplo, pega um show do Toquinho, um show do Oswaldo Montenegro, um show do Chico Buarque. Chico Buarque ele é ótimo, ele trabalha muito bem, eu adoro Chico Buarque, um cara excelente, todo mundo sabe. Mas o cara não interage com o público, o que deixa o show dele apagado. A música, o trabalho dele manifesta. Mas isso não seria... Eu gosto de um trabalhador, de um músico que interage, de um músico que tem presença de palco. Tá, mas tudo bem. Então, assim, se o cara vai fazer um trabalho para Deus, para independente, se ele vai apresentar o trabalho dele, ele tem que fazer isso no lugar certo, não no momento Não, tudo bem, eu até entendo, mas não seria dentro da proposta dele, aquela postura de palco não seria a mais adequada para o estilo de música que ele apresenta? Se ele tem a intenção de levar as pessoas a refletirem sobre a mensagem, uma performance extravagante não ofuscaria essa centralidade da mensagem? Pois é, isso é relativo, né, Oswaldão? Porque imagina só, a gente tem um coral, né, espiritual, né, negro spiritual. A gente vai trabalhar, todo mundo lá. Tu pega aqueles corais mais tradicionais, todo mundo igualzinho, mexendo para lá, e tu pega aquela galera que canta e vibra. Mas é uma presença diferenciada. A vibração poderia ser... Eu gosto de vida, cara. A vibração poderia ser comparada ao exibicionismo? Pois é uma questão que tu acha. Eu creio que vibração, para mim, é uma expressão emocional que não deixa dúvidas o envolvimento do cantor com a sua arte. Ou com o conteúdo daquilo que está cantando. O exibicionismo, de uma certa forma, atrai a atenção para o artista a despeito da mensagem que esteja levando. Eu acho que isso está muito mais atrelado ao marketing pessoal. Então, eu acho que isso faz parte do marketing pessoal. Marketing pessoal não seria uma forma de substituir a unção? De? Substituir a unção? Assim. Então, acho que a pessoa pode simular uma unção. Sem dúvida, obviamente, já ouvi isso de ministro de louvor, obviamente. Simula a unção. Claro, agora é a hora da unção. Aí o cara trabalha uma harmonia que leva em êxtase. Isso é óbvio, o músico que trabalha... Nós não podemos negar o fato que determinados acordes estimulam áreas cerebrais, zonas do cérebro responsáveis por algum tipo de emoção. A própria luz, o som, acordes que são... E eu não tenho nada contra o emocional. Eu acho que a gente tem que ser emocional. Nós somos emocionais, né? Agora, usar a emoção como forma de manipulação não. Daí é complicado. Eu não concordo. Gente, olha, é um assunto vastíssimo. Eu diria, em termos humanos, é claro, inesgotável. Como é que é aquela piada que tu falou pra mim? Assim, a piada. O Satanás caiu do céu, né? A Bíblia relata a queda de Satanás do céu e não me consta que tenha sido registrado na história, mas ao que me parece caiu em cima de um palco, fazendo um solo rasgado de guitarra. E, infelizmente, gente, a música hoje tem sido usada muitas vezes como uma forma de desviar os homens da centralidade da palavra de Deus. Música cristã não existe. Existem letras cristãs, existem letras inspiradas por Deus que levam as pessoas a um vislumbre da glória de Deus. Gente, é muito bom conversar com vocês. Pastor Vinícius, eu creio que reitera a minha palavra. E nós vamos nos ver por aí, na web, sempre de bate-papo pro ar. É isso aí. Um abração. Valeu, abração.